Ele achou que cozinhar era castigo. Ela transformou em liberdade 30 pratos, 30 copos, 30 guardanapos dobrados em triângulo, 30 cadeiras de aluguel alinhadas ao redor de 3 mesas retangulares montadas na sala, no corredor e na varanda. E no meio de tudo, sozinha na cozinha de 8 metros quadrados do apartamento de Moema, com o avental amarrado nas costas e o cabelo preso num coque que já estava caindo, Luciana mexia 4 panelas ao mesmo tempo, enquanto o suor escorria pela têmpora e pingava no fogão. Na sala, 30 convidados comiam, conversavam e riam. Homens de terno, mulheres de vestido. Garçons contratados por R$ 300, cada levavam as travessas que Luciana montava no balcão da cozinha, e nenhum deles sabia o nome dela. Para eles, a comida vinha do buffet. Para eles, a mulher de avental era da cozinha. Para eles, Luciana não existia. Na cabeceira da mesa principal, de terno azul marinho e gravata de seda, André sorria como se a noite fosse dele. E era. A ideia do jantar tinha sido dele. A lista de convidados tinha sido dele. O cardápio, que Luciana montou sozinha, pesquisou sozinha, testou sozinha, comprou sozinha, tinha sido apresentado por André como uma seleção especial que eu pedi de um chefe artesanal que trabalha com ingredientes amazônicos. Chefe artesanal. Ingredientes amazônicos. Era Luciana. Era a neta de Dona Socorro, a mulher que vendia tacacá na esquina da Avenida Nazaré, em Belém do Pará, por 42 anos. Era comida de avó, comida de rua. Comida que tinha cheiro de rio, de tucupi, de jambu, que faz a boca tremer. Mas André nunca disse isso. André nunca dizia. Na cabeceira oposta, sentado com a postura de quem não precisa se esforçar para ocupar espaço, estava Dr. Renato, 61 anos. Presidente da construtora Prates Engenharia, 240 funcionários, 4 escritórios no estado de São Paulo. O homem que decidia promoções, contratos e destinos com uma assinatura. Dr. Renato levou a colher à boca. Provou. Parou de mastigar, fechou os olhos e fez uma coisa que Luciana, da cozinha, não viu, mas que André, da cabeceira, viu com uma clareza que gelou a espinha dele. Dr. Renato largou o talher, limpou a boca com o guardanapo, se levantou da mesa e caminhou em direção à cozinha. O que aconteceu nos próximos 12 minutos destruiu o jantar de André. A mentira de André e a vida que André construiu em cima do silêncio de Luciana. Mas para entender por que uma colherada de tacacá derrubou um casamento e uma carreira, a gente precisa voltar 22 anos, para uma calçada em Belém que cheirava a tucupi fervendo. Se você já cozinhou para alguém que nunca reconheceu, se inscreve no canal. Essa história vai mexer com você. Agora vamos ao começo. Luciana nasceu em Belém do Pará, no bairro do Jurunas, numa casa de madeira pintada de azul que ficava a 3 quarteirões do rio. O quintal dava para um igarapé estreito, onde as crianças tomavam banho de tarde e as mulheres lavavam roupa de manhã. O chão era de terra batida, o telhado de telha de barro que vazava quando a chuva apertava, e em Belém a chuva sempre apertava. A avó, Dona Socorro, era tacacazeira. Todo dia, às 4 da tarde, armava o tabuleiro na esquina da Avenida Nazaré, perto do mercado Ver o Peso, e vendia tacacá até às 10 da noite. Tucupi fervido com jambu, camarão seco e goma de tapioca, servido na cuia. R$2,50 a cuia. Fila de 15 pessoas todo dia. Luciana cresceu naquele tabuleiro. Aos 6 anos, já lavava as cuias, agachada num balde de alumínio com água e areia fina, esfregando até o coco ficar liso por dentro. Aos 9, descascava o camarão. Sentada num banquinho de madeira ao lado da avó, com os dedos vermelhos de tanto puxar casca, o cheiro de mar entrando por debaixo das unhas e ficando lá até o dia seguinte. Aos 12, fazia o tucupi sozinha.
O processo inteiro, da raiz da mandioca brava até o líquido amarelo fervendo na panela. 24 horas de preparo que Dona Socorro fazia com a paciência de quem conversa com o tempo. O tabuleiro era o centro do mundo de Luciana. Ficava entre uma barraca de açaí e um vendedor de churrasco de gato, que todo mundo sabia que era gato, mas ninguém dizia porque o homem era simpático e cobrava R$1 o espeto. Do outro lado da rua, a igreja de Nazaré, que em outubro explodia de gente para o Sírio, e Dona Socorro vendia 300 cuias de tacacá num único fim de semana. Luciana decorou a geografia daquele pedaço de calçada como quem decora a planta da própria casa. Sabia onde cada panela ficava, onde o sol batia às 5 da tarde, onde o vento virava a chama do fogareiro se não botasse o anteparo de lata. Tucupi não tem pressa, Dona Socorro dizia. Se tiver, envenena. Era verdade. Tucupi cru tem ácido cianídrico, mata. Precisa ferver por horas para ficar seguro. Dona Socorro fervia o tucupi por 6 horas, 3 a mais do que o necessário. Para garantir, ela dizia, e porque comida feita com pressa é comida feita sem amor. Era a frase que Luciana ouviu mais vezes na vida. Mais do que bom dia, mais do que o próprio nome. A frase estava gravada no ritmo da casa, no jeito que a avó mexia a panela devagar, no jeito que cortava o jambu em tiras finas, sem nunca olhar para o relógio, no jeito que esperava o camarão secar ao sol por 2 dias antes de usar. Mesmo quando a fila de clientes dobrava a esquina e alguém gritava que queria logo. Luciana aprendeu a cozinhar antes de aprender a gostar de cozinhar. Era obrigação, era rotina, era o sustento. Mas numa noite de outubro, quando tinha 14 anos, aconteceu uma coisa que mudou o jeito dela olhar para a panela. Uma mulher parou no tabuleiro. Turista, cabelo loiro, roupa de gringa, câmera no pescoço, pediu um tacacá. Dona Socorro serviu na cuia de sempre, com o camarão por cima e o jambu flutuando. A mulher provou e começou a chorar. Luciana ficou assustada. Achou que estava quente demais, que tinha queimado, que o jambu tinha travado a boca. Mas a mulher disse em português com sotaque que o tacacá tinha gosto de uma coisa que ela não comia há 30 anos. Uma sopa que a avó dela fazia na Hungria, do outro lado do mundo, com ingredientes completamente diferentes, mas com o mesmo calor, a mesma textura de abraço, o mesmo gosto de estou em casa. Naquela noite deitada na rede, porque em Belém se dorme de rede, não de cama, Luciana entendeu. Comida não era só comida. Comida era língua. Comida era ponte. Comida era a coisa que conectava uma tacacazeira de Belém com uma avó na Hungria, sem que nenhuma das duas soubesse o nome da outra. A partir daquele dia, Luciana não cozinhava mais por obrigação. Cozinhava por vocação. Aos 18, arrumou emprego como auxiliar de cozinha num restaurante no centro de Belém. Ganhava R$800 por mês. Descascava legumes, lavava panelas, cortava cebola. O chefe, um paulista que tinha ido para Belém atrás da culinária paraense, viu que ela tinha mão e começou a ensinar técnica. Cortes, cocção, emplatamento, harmonização. Luciana absorvia tudo como mandioca absorve leite. Aos 22, conheceu André Vieira Gomes, 26 anos, engenheiro civil. Estava em Belém a trabalho, supervisão de uma obra de viaduto na rodovia Augusto Montenegro, hospedado num hotel no bairro de Nazaré. Todo dia, às 18 horas, parava no tabuleiro de Dona Socorro e pedia um tacacá. Na terceira vez, Luciana estava no tabuleiro. André pediu o tacacá e puxou conversa. Disse que nunca tinha comido nada parecido em São Paulo, que o tucupi era a coisa mais exótica que ele já tinha provado. Luciana explicou o processo. A mandioca brava, as horas de fervura, o ácido cianídrico. André ficou impressionado, não com a comida, com ela.
Você fala de comida como o engenheiro fala de estrutura, ele disse. Luciana riu. André sorriu. Dona Socorro, da outra ponta do tabuleiro, olhou para o rapaz com o olho de quem mede gente pelo jeito que segura a cuia. Ele segurava com as duas mãos, com respeito. Dona Socorro aprovou. Por enquanto. O namoro durou 8 meses. André ia e voltava de São Paulo. Ligava todo dia. Mandava flores pelo correio, que chegavam murchas depois de 3 dias de transporte. Mas Luciana colocava na água e elas se recuperavam. Como tudo em Belém, molhou, reviveu. No 9º mês, André fez a proposta. Não de casamento, de mudança. Queria que Luciana fosse para São Paulo. A empresa dele tinha sede lá. Ele ia ser promovido. Queria ela por perto. Luciana olhou para Dona Socorro. A avó olhou para o chão da cozinha. Piso de cimento queimado que tinha as marcas dos pés de 3 gerações. Olhou para a panela de tucupi. Olhou para a neta. Vai, Dona Socorro disse, mas leva o tempero. Luciana levou. Levou 3 pacotes de jambu seco, 2 litros de tucupi engarrafado, 1 quilo de farinha d'água e o avental verde de Dona Socorro. O mesmo avental que a avó usava no tabuleiro todo dia, com o bolso da frente costurado 2 vezes, porque o peso das colheres de pau tinha rasgado o primeiro. Casaram no cartório de Belém. Dona Socorro foi de vestido branco e sandália de dedo. Depois do cartório, sentaram na calçada e comeram tacacá. São Paulo engoliu Luciana como o rio engole canoa. O apartamento de André ficava em Moema, 4º andar. 2 quartos, uma cozinha que cabia 1,5 pessoas, sem quintal, sem igarapé, sem rede. A janela dava para uma parede de outro prédio, a 3 metros de distância. Luciana olhava pela janela e via concreto. Em Belém, via rio. No 1º mês, cozinhou normalmente. Pato no tucupi numa terça, maniçoba no domingo. Arroz paraense com jambu na quarta. O apartamento inteiro cheirava a Belém. Luciana cantarolava na cozinha com o avental verde de Dona Socorro, enquanto o tucupi fervia. André chegou do trabalho numa quarta-feira, abriu a porta e torceu o nariz. Que cheiro é esse? Tacacá. De novo? Luciana riu. Você ama tacacá. Em Belém, ele disse. Aqui é diferente. Diferente. A palavra ficou no ar como fumaça de panela. Luciana não entendeu na hora. Demorou 3 meses para entender que diferente significava não quero. No 3º mês, André trouxe um colega de trabalho para jantar. Luciana fez vatapá com arroz branco e farofa de ovo. O colega provou, elogiou, perguntou de onde era a receita. Antes que Luciana respondesse, André disse, é de um restaurante baiano que a gente gosta. Baiano. Nem paraense, ele disse. Luciana olhou para ele. Ele desviou o olhar. Ela entendeu o recado. A comida podia ficar. O crédito não. No 6º mês, os comentários mudaram de tom. Esse cheiro de tucupi fica na roupa. Os caras do escritório vão achar que eu trabalho em feira. Você não pode fazer uma comida mais normal? Minha mãe faz um frango grelhado que é simples e todo mundo gosta. Luciana começou a cozinhar normal. Frango grelhado, bife com batata, arroz, feijão, salada, comida sem cheiro, comida sem alma, comida que não fazia ninguém fechar os olhos nem chorar de saudade. Guardou o jambu seco no fundo do armário. O tucupi foi para o alto da prateleira, atrás das latas de molho de tomate. O avental de Dona Socorro ficou pendurado atrás da porta da lavanderia. André disse que na cozinha ficava feio quando chegava a visita. Luciana pendurou e não tirou mais. No 1º ano de casamento, André foi promovido a coordenador de projetos. Começou a levar clientes em restaurantes caros. Japonês, italiano, francês. Levava Luciana às vezes, quando precisava de uma esposa bonita na mesa, mas nunca falava da comida dela. Nunca contava que a mulher dele cozinhava melhor que qualquer chefe daqueles restaurantes. Na frente dos colegas, André apresentava Luciana como minha esposa de Belém.
Só isso. Como se Belém fosse um defeito que precisava ser mencionado logo, para ninguém se surpreender depois. Numa vez, num restaurante italiano no Itaim, a esposa de um colega perguntou para Luciana o que ela fazia. Antes que Luciana respondesse, André disse: "Ela cuida da casa." Luciana olhou para ele. Queria dizer que cozinhava, que sabia fazer pato no tucupi, que fazia gente chorar, que tinha passado a infância inteira aprendendo uma culinária que a maioria das pessoas nem sabia que existia. Mas André já tinha mudado de assunto. Estava falando de concreto protendido. E Luciana ficou ali, com a boca cheia de palavras que não saíram, comendo uma massa ao pesto que ela teria feito melhor. Teve uma outra noite, dezembro do primeiro ano, que Luciana nunca esqueceu. André trouxe 4 colegas para assistir jogo em casa. Luciana fez petiscos, coxinha de caranguejo, bolinho de piracuí, dadinhos de tapioca com molho de tucupi. Levou para o sala em travessas. Os 4 homens comeram tudo em 20 minutos. Um deles, engenheiro do Recife, virou para André e disse: "Cara, isso aqui é a melhor coisa que eu comi desde que saí do Nordeste." "Quem fez?" André apontou o polegar para a cozinha e disse: "Veio pronto de uma loja que a gente pede." O pernambucano insistiu: "Que loja? Me passa o contato." André inventou um nome. Luciana ouviu da cozinha. Não disse nada. Lavou as travessas em silêncio. No segundo ano, André parou de levar Luciana nos jantares. "São reuniões técnicas", ele dizia. "Você ia ficar entediada." Luciana ficava em casa, assistia televisão, comia arroz branco com frango grelhado, sozinha. Às vezes ligava a televisão num programa de culinária e ficava assistindo por horas, como quem visita um lugar que não pode mais frequentar. Quando André chegava e pegava ela assistindo, mudava de canal sem perguntar. "Essas coisas enchem sua cabeça de ideia", ele dizia. Dona Socorro ligava todo domingo, perguntava se Luciana estava cozinhando. Luciana dizia que sim, mas não contava o quê. Não tinha coragem de dizer para a avó que o tucupi estava empoeirando na prateleira e o jambu seco tinha passado da validade. No segundo Natal de casamento, Dona Socorro veio para São Paulo. Primeira vez. Chegou de ônibus, 48 horas de viagem, com uma bolsa térmica no colo cheia de tucupi, jambu e camarão seco que ela trouxe de presente. "Para vocês terem um Natal de verdade", disse na porta do apartamento suada, com o vestido branco amarrotado da viagem. Dona Socorro passou 3 dias em Moema. No primeiro, abriu os armários da cozinha e achou frango congelado, macarrão instantâneo, molho de tomate industrializado. Não achou nenhuma panela de barro, nenhuma cuia, nenhuma garrafa de tucupi aberta. O avental verde estava atrás da porta da lavanderia, dobrado, com cheiro de amaciante. No segundo dia, Dona Socorro fez tacacá, encheu o apartamento de cheiro. André saiu para almoçar fora. Dona Socorro olhou para a porta que ele fechou e não disse nada. No terceiro dia, na hora de ir embora, abraçou a neta na rodoviária e sussurrou no ouvido: "Minha filha, aquele apartamento cheira a solidão e não tem tempero que tire esse cheiro." Luciana chorou o caminho inteiro de volta. André perguntou se era saudade. Ela disse que sim. Mas não era saudade de Dona Socorro, era saudade de si mesma. No terceiro ano, André subiu para gerente de contratos, ganho de R$ 6.400 para 11.800. Compraram um apartamento maior, 3 quartos, sala ampla, varanda com churrasqueira. A cozinha era grande. Luciana olhou para a cozinha no dia da mudança e sentiu uma vontade que não sentia há meses. Vontade de cozinhar de verdade. Fez tacacá naquela noite. Pro jantar, só pros 2. André chegou, sentiu o cheiro e disse: "Achei que a gente tinha superado isso." Superado. Como se a comida da avó dela fosse uma fase, uma doença, uma coisa para deixar para trás. Luciana jogou o tacacá fora, lavou a panela, fez macarrão instantâneo,
Comeram em silêncio. Naquela noite, no banheiro, com a porta trancada, Luciana chorou, segurando o avental verde de Dona Socorro contra o peito. Chorou baixo, para André não ouvir. Chorou como quem perde uma parte de si e não sabe como pegar de volta. No 5º ano de casamento, numa segunda-feira de setembro, André chegou em casa com uma notícia que mudou tudo. A construtora Prates vai fazer o jantar anual de encerramento aqui. No nosso apartamento, 30 pessoas, dia 17 de outubro. Luciana olhou para ele como quem ouve uma bomba cair. Aqui? 30 pessoas? O doutor Renato quer algo mais íntimo, fora de restaurante. Eu me ofereci. Você se ofereceu. É minha chance de promoção para diretor, Luciana. Se esse jantar for bom, eu sou o próximo. Luciana cruzou os braços. E quem vai cozinhar? André olhou para ela como se a resposta fosse óbvia. Você. Eu cozinho para 2 e você reclama do cheiro. Agora quer que eu cozinhe para 30? Comida simples, sem essas coisas do Pará. Frango, carne, massa, coisa que gente normal come. Gente normal. A frase entrou como faca. Luciana olhou para o marido, o homem que comia tacacá na calçada de Belém sorrindo. O homem que dizia que ela falava de comida como engenheiro fala de estrutura. E não reconheceu. Não. André arregalou os olhos. Como não? Não vou cozinhar comida sem alma para 30 pessoas que nem vão saber meu nome. O que se seguiu foi a pior briga do casamento. André gritou. Luciana gritou de volta. Ele disse que ela era ingrata, que ele pagava tudo, que sem ele ela estaria vendendo tacacá na calçada em Belém. Ela disse que vender tacacá na calçada era mais digno do que fingir ser alguém que não era. André saiu de casa. Voltou às 2 da manhã. Dormiu no sofá. Na manhã seguinte, Luciana acordou às 5. Ficou sentada na cozinha com uma xícara de café. O sol nascia atrás do prédio da frente. Um quadrado de luz laranja que entrava pela janela e batia exatamente na prateleira onde estava o tucupi empoeirado. A garrafa brilhou. Luciana levantou, pegou a garrafa, abriu, cheirou. O cheiro de tucupi, ácido, terroso, quente, entrou pelo nariz e desceu até um lugar que ela achava que tinha morrido. O lugar onde morava a menina que descascava camarão aos 9 anos, que fervia tucupi por 6 horas, que ouvia a avó dizer: comida feita com pressa é comida feita sem amor. Naquela manhã, Luciana tomou uma decisão. Ia cozinhar para 30, mas não ia fazer frango grelhado, não ia fazer massa, não ia fazer comida de gente normal, ia fazer comida de Belém, tacacá, pato no tucupi, arroz paraense com jambu, maniçoba, vatapá, caruru. A comida de Dona Socorro, a comida que André queria apagar. Se André queria que ela fosse invisível na cozinha, tudo bem, ela seria invisível. Mas a comida ia gritar. Mas antes de ligar para Dona Socorro, Luciana precisava saber se ainda sabia. 5 anos sem cozinhar de verdade. 5 anos de frango grelhado e macarrão instantâneo. As mãos que um dia descascavam camarão de olho fechado. Será que ainda lembravam? Naquela mesma tarde, com André no trabalho, Luciana abriu o armário. Tirou o tucupi empoeirado da prateleira. Achei o jambu seco no fundo, passado da validade, mas ela cheirou e ainda tinha aroma. Esquentou uma panela, colocou o tucupi, jogou o jambu, acrescentou sal. Esperou ferver. O cheiro tomou a cozinha em 30 segundos. Luciana fechou os olhos. As mãos se moveram sozinhas, mexendo devagar, em círculo, como Dona Socorro fazia. O pulso lembrava. Os dedos lembravam. O nariz sabia exatamente quando faltava sal, quando o jambu estava no ponto, quando o tucupi precisava de mais 5 minutos. Provou. Uma colherada. Estava horrível. Tucupi velho, jambu sem vida, tempero raso. Mas não importava, porque as mãos tinham lembrado. O corpo tinha lembrado. O talento não tinha ido embora, só tinha dormido.
Luciana despejou o tacacá na pia e ligou para Belém. Vó, eu preciso de 20 litros de tucupi, 5 quilos de jambu fresco, camarão seco do mercado Ver o Peso e farinha d'água da dona Raimunda. Dona Socorro ficou em silêncio por 3 segundos. Luciana ouviu a respiração da avó mudar, como quem segura o choro e não consegue. Vó? Tô aqui, minha filha. Tá chorando? Tô não. É o jambu. Tô cortando jambu aqui. Luciana sabia que era mentira. Às 10 da manhã, Dona Socorro não cortava jambu. Cortava às 3 da tarde, para montar o tabuleiro às 4, mas não disse nada. Porque tinha mentiras que a gente deixa passar quando são feitas de amor. Vó, manda tudo pelo correio, caixa de isopor com gelo seco e manda bastante porque vou cozinhar para 30 pessoas. 30? Dona Socorro parou de fingir que cortava jambu. Para quem? Pro jantar do André, comida paraense. Tacacá, pato no tucupi, maniçoba, tudo. E ele deixou? Luciana olhou para a garrafa vazia de tucupi na pia. Ele não sabe ainda. Dona Socorro riu. Uma risada curta, seca, de mulher que já viu muita coisa. Vai dar certo, minha filha. Tucupi cozinhado no tempo certo nunca falha. O pacote chegou de Belém em 4 dias. Caixa de isopor com gelo seco, lacrada com fita adesiva e um bilhete de Dona Socorro. O tucupi é da última fornada. Fervi 7 horas, uma a mais, para garantir que chega com amor. Luciana teve 18 dias para preparar o jantar. 18 dias para transformar uma cozinha de apartamento em São Paulo num pedaço de Belém. Na primeira semana, fez a lista. 30 pessoas, 7 pratos. Entrada, tacacá individual servido na cuia de coco. Não de plástico, de coco de verdade, que ela encomendou de um artesão de Coaraci por 80 centavos cada. Segundo, vatapá com camarão fresco, servido no prato fundo com farofa de dendê. Terceiro, pato no tucupi com arroz paraense e jambu refogado. Quarto, maniçoba, que precisa cozinhar por 7 dias, então começou no dia 10. Quinto, caruru com quiabo e camarão seco. Sexto, sobremesa de cupuaçu com castanha do Pará. Sétimo, açaí com farinha de tapioca e peixe frito, para quem quisesse encerrar como se encerra em Belém. Na segunda semana, comprou os ingredientes. Metade veio de Belém pelo correio. Metade ela encontrou no Mercado Municipal de São Paulo, que tinha um box de produtos do Pará no subsolo, tocado por um paraense chamado Seu Raimundo, 67 anos, de Cametá. Tinha saído do Pará aos 23 e nunca voltou. Mas o box dele era um pedaço de Belém, enfiado no porão do Mercadão. Garrafas de tucupi alinhadas na prateleira, jambu fresco que ele comprava de um agricultor em Mogi das Cruzes que plantava semente trazida do Pará, farinha d'água em sacos de estopa, camarão seco pendurado em fieiras. Quando Luciana entrou no box e pediu a lista, 5 quilos de camarão seco, 2 quilos de quiabo, 3 quilos de dendê, farinha de tapioca, castanha do Pará, polpa de cupuaçu, seu Raimundo parou de embalar e olhou para ela. Moça, isso é cardápio de festa. Quantas pessoas? 30. 30? A senhora é do ramo? Sou neta de tacacazeira. Seu Raimundo largou o saco de farinha. De onde? Belém, Avenida Nazaré, Dona Socorro. Os olhos dele encheram de água. Dona Socorro do tabuleiro perto do Ver o Peso? Mulher baixinha, vestido branco, que ficava até às 10 da noite. Luciana sentiu o chão sumir. O senhor conhece minha avó? Conhecer? Minha filha, eu cresci comendo o tacacá da Dona Socorro, todo dia depois da escola. R$2 a cuia, fila de 15 pessoas. Ele tirou os óculos e limpou com a camisa. Eu saí de Belém em 1982 e nunca mais comi um tacacá igual. Luciana não conseguiu falar por uns 10 segundos. Belém era assim, do tamanho do mundo, mas pequena como uma calçada. Seu Raimundo não cobrou nada. Juntou tudo em caixas, carregou até o carro dela e disse: vai lá e mostra para essa gente o que a gente sabe fazer.
Na terceira semana cozinhou, sozinha. André saía para o trabalho às 7 da manhã e voltava às 20 horas. A cozinha era de Luciana das 7h15 às 19h45, 12 horas por dia, 18 dias. O apartamento inteiro cheirava a Belém. André entrava de noite e tossia. "Que cheiro!", dizia com nojo. Luciana não respondia. Continuava mexendo a panela. No dia 15, 3 dias antes do jantar, André entrou na cozinha e olhou para o balcão. Panelas de barro, cuias de coco, garrafas de tucupi, pacotes de jambu. Parou, olhou para Luciana e percebeu. "Que porra é essa?" Luciana não tirou os olhos da panela. "O jantar." Eu disse frango, massa, carne, comida normal. E eu disse que não. André ficou vermelho. "Luciana, são 30 pessoas. O Dr. Renato vai estar ali. Meu futuro inteiro depende desse jantar. Se você servir essa comida de feira..." "Comida de feira é a comida que fez você parar no tabuleiro da minha avó todo dia durante 3 meses, Luciana disse, virando para ele com a colher de pau na mão. "É a comida que fez você me pedir em namoro. É a comida que você chamava de a coisa mais incrível que já provei. Então decide, ou confia em mim, ou cancela o jantar e faz você mesmo." André abriu a boca, fechou, saiu da cozinha, bateu a porta do quarto, ficou lá por 40 minutos. Quando saiu, não disse mais nada sobre o cardápio. A maniçoba foi a parte mais difícil. Maniçoba precisa de 7 dias de cozimento, 7 dias de panela no fogo baixo, mexendo 3 vezes ao dia, acrescentando água quando seca, vigiando a folha da maniva como quem cuida de criança doente. A folha da maniva é venenosa crua. Como o tucupi tem ácido cianídrico, precisa ferver por dias para ficar segura. Luciana começou no dia 10. André chegava do trabalho e via a panela no fogão borbulhando. No primeiro dia, perguntou o que era. "Feijoada", Luciana mentiu. No segundo dia, não perguntou mais. No quinto dia, o cheiro de maniçoba, terroso, denso, profundo como o chão de floresta, tinha impregnado as cortinas da sala. André reclamou. Luciana trocou as cortinas e continuou mexendo. Na véspera do jantar, Luciana trabalhou até às 3 da manhã. A maniçoba estava no ponto. 7 dias de cozimento lento. A folha da maniva desfiada até virar seda. A carne de porco desmanchando. O tucupi estava temperado e pronto para aquecer. As cuias de coco estavam lavadas e alinhadas no balcão como soldados esperando ordem. Às 3h30, sentou no chão da cozinha. Encostou a cabeça no armário. O medo veio. E se ninguém gostasse? E se o Dr. Renato achasse estranho? E se os 30 convidados olhassem para o prato e perguntassem: "O que é isso?", com cara de nojo? E se André tivesse razão e a comida dela fosse boa demais para a calçada de Belém, mas errada demais para uma sala de jantar de São Paulo? Pegou o celular. Queria ligar para Dona Socorro, mas eram 3h30 da manhã. Não ia acordar uma mulher de 82 anos por causa de medo. Então fez o que sempre fazia quando o medo apertava. Abriu o compartimento de temperos, pegou o jambu seco, cheirou. O cheiro entrou e o medo saiu. Não todo, mas o suficiente. Às 6 da manhã do dia 17, Luciana amarrou o avental verde de Dona Socorro, que não usava há 3 anos, e começou. Às 18 horas, 3 garçons contratados chegaram. André deu as instruções: servir os pratos que estivessem prontos no balcão, não mencionar quem cozinhou, dizer apenas que era um buffet artesanal de culinária amazônica. Os garçons concordaram. Luciana ouviu as instruções da cozinha. Não disse nada. Continuou mexendo. Os convidados começaram a chegar às 19h30. Luciana ouvia as vozes na sala. Risos, cumprimentos, taças batendo. André circulava como anfitrião perfeito. Apresentava cada pessoa, elogiava cada gravata, servia cada taça,
Ninguém veio até a cozinha. Ninguém perguntou quem estava cozinhando. Ninguém sabia que a mulher de avental verde, com o cabelo grudado na testa de suor e os dedos queimados de panela, era a esposa do anfitrião. A entrada saiu às 20 horas. Tacacá nas cuias de coco. Os garçons levaram. Luciana ficou na cozinha ouvindo o barulho da sala. E num certo ponto, o barulho mudou. Parou de ser conversa. Virou silêncio. 30 pessoas em silêncio ao mesmo tempo. Quando o barulho voltou, era diferente. Mais alto, mais animado. Alguém bateu palma. Alguém disse uma palavra que Luciana não conseguiu ouvir da cozinha, mas que soou como extraordinário. O pato no tucupi saiu às 21, a maniçoba às 21h30, o caruru às 22. Cada prato gerava a mesma reação. Silêncio primeiro, depois exclamação. Luciana sorria sozinha na cozinha, com o avental de Dona Socorro, com as mãos cheirando a tucupi, com os olhos brilhando de um jeito que não brilhavam desde Belém. Dr. Renato levou a primeira colherada de tacacá à boca às 20h12. Parou de mastigar, fechou os olhos. Ficou em silêncio por 8 segundos, um silêncio tão longo que a esposa dele, Dona Helena, tocou no braço dele e perguntou se estava tudo bem. Ele abriu os olhos e disse: "Em 1992, eu estive em Belém numa viagem de obra. Uma mulher vendia uma sopa numa cuia na esquina de uma avenida, perto de um mercado grande. Eu provei e nunca mais esqueci. 34 anos procurando aquele gosto, e ele está aqui, nessa cuia." André sorriu da cabeceira. "É um buffet artesanal, Dr. Renato. Produtos amazônicos selecionados. Eu que organizei." Dr. Renato olhou para André. Depois olhou para a cuia. Depois para a porta da cozinha. "Eu quero conhecer o chefe." André engoliu seco. "Ah, ele não pôde vir. Deixou tudo pronto e..." "O tacacá tá quente, André. Acabou de sair da panela. O chefe tá aqui." O silêncio voltou. 30 pessoas olhando para André. André olhando para o prato. Dr. Renato olhando para a porta da cozinha. "Com licença", disse Dr. Renato levantando. A esposa levantou junto. Os dois caminharam até a cozinha. Empurraram a porta de vai e vem. E viram Luciana, de avental verde, cabelo preso. 4 panelas no fogão, tucupi fervendo, jambu refogado, maniçoba borbulhando, cuias de coco alinhadas no balcão. E um cheiro de Belém, de rio, de mercado, de calçada quente, que tomou o Dr. Renato como um soco no peito. Luciana olhou para eles. Olhou para o avental, olhou para as panelas. Não sabia o que dizer, não estava preparada para ser vista. Dona Helena foi a primeira a falar. "É a senhora que fez tudo isso?" Luciana disse que sim. "Sozinha?" "Sozinha." Dr. Renato deu 2 passos para dentro da cozinha. Parou ao lado do fogão. Olhou para a panela de tucupi. Olhou para Luciana. E disse uma frase que mudou a vida dela. "Minha filha, eu construí pontes, viadutos e edifícios a vida inteira, mas nunca construí nada que fizesse 30 pessoas ficarem em silêncio ao mesmo tempo. A senhora fez isso com uma cuia de coco e uma colher de pau." Luciana sentiu os olhos arderem, segurou. Não ia chorar na frente do chefe do marido. Não ia. Dr. Renato virou para Dona Helena. "Helena, liga para o Marcos." Virou para Luciana. "Marcos é meu filho. Ele está montando um resort em Alter do Chão, no Pará. 52 quartos, restaurante com vista para o rio Tapajós. Falta uma coisa, a cozinha. Ele procurou o chefe em São Paulo, no Rio, em Brasília. Nenhum acertou o tempero." Fez uma pausa. Olhou para o tacacá. "Porque o tempero está aqui, sempre esteve." Luciana ficou sem voz. Dr. Renato continuou. "Eu quero que a senhora seja a chefe do restaurante do resort. Cozinha paraense autêntica, sem invenção, sem fusão, sem releitura. A comida que a senhora acabou de fazer, a comida de verdade."
Do outro lado da porta, na sala, 30 pessoas tinham parado de comer. Não porque a comida tinha acabado. Ainda tinha maniçoba nas travessas, caruru nos pratos. Pararam porque ouviram. A porta de vai e vem não isolava som. Cada palavra de Dr. Renato tinha passado pela fresta como tucupi passa por peneira, inteiro. Um dos engenheiros seniores, Fábio, que sentava ao lado de André na mesa, olhou para a cadeira vazia do chefe e depois para a porta da cozinha. A esposa de outro colega cobriu a boca com o guardanapo. Ninguém falava. Todos olhavam para André. André estava de pé, com o guardanapo apertado na mão direita, os nós dos dedos brancos. Olhava para a porta como quem olha para um incêndio, decidindo se entra ou corre. O suor escorria pela têmpora, a mesma têmpora onde o suor escorria em Luciana enquanto ela cozinhava. Só que o suor dele era de medo. O dela tinha sido de trabalho. Caminhou até a cozinha, empurrou a porta, viu o chefe dele de pé ao lado do fogão da esposa dele, oferecendo para a esposa dele o cargo que André nunca soube que existia. Doutor Renato, André disse com a voz trêmula, a Luciana é minha esposa. Ela não é chefe. Ela cozinha em casa como hobby. Não tem formação, não tem... Doutor Renato virou para ele. Devagar, com a calma de quem não precisa levantar a voz para ser ouvido. André, eu comi em restaurantes com estrela Michelin na França, na Espanha, no Japão. Nenhum me fez fechar os olhos na primeira colherada. A sua esposa fez, e o senhor escondeu ela na cozinha e disse que era buffet. André abriu a boca. Nenhum som saiu. Dr. Renato continuou. O senhor me pediu uma promoção a diretor semana passada. Sabe o que eu valorizo num diretor? Honestidade, capacidade de reconhecer talento, integridade. O senhor teve a maior chefe que eu já conheci dormindo do lado, e em vez de apresentar ela com orgulho, escondeu. Se o senhor faz isso com a própria esposa, o que faz com uma planilha de orçamento? O silêncio na cozinha era tão denso que Luciana ouvia o tucupi borbulhando. Doutor Renato virou para ela, estendeu a mão. Dona Luciana, o meu cartão. A proposta é séria. Salário, participação nos lucros, liberdade total no cardápio. Conversa com o Marcos. Se aceitar, a cozinha do resort é sua. Luciana olhou para o cartão. Olhou para o avental verde. Olhou para André, que estava encostado na parede da cozinha com a cara de quem viu o próprio futuro desmoronar em 7 minutos. Pegou o cartão. Guardou no bolso do avental. O mesmo bolso que Dona Socorro costurou 2 vezes porque o peso das colheres de pau tinha rasgado o primeiro. Obrigada, Dr. Renato. Dr. Renato acenou com a cabeça. Voltou para a sala, sentou na cadeira e disse em voz alta, para todos os 30 convidados ouvirem: Senhoras e senhores, a comida dessa noite não é de buffet nenhum. Foi feita pela esposa do André, Dona Luciana, de Belém do Pará, sozinha, e eu acabei de convidá-la para ser chefe do meu resort em Alter do Chão. A sala explodiu. Palmas, exclamações. Alguém gritou, parabéns. Alguém levantou a taça. André ficou na cozinha, sozinho, de terno azul marinho e gravata de seda, cercado por panelas que não eram dele, temperos que não eram dele e um cheiro de tucupi que ele passou 5 anos tentando apagar. Luciana ligou para o Marcos no dia seguinte. O filho de Dr. Renato tinha 34 anos, formado em hotelaria na Suíça, e falava de gastronomia com o mesmo respeito que a avó dela falava de tucupi. A conversa durou 2 horas e meia. No final, Marcos disse: Dona Luciana, eu só tenho uma pergunta. A senhora aceita voltar para o Pará? Luciana fechou os olhos. Viu o igarapé, o tabuleiro, a cuia, a calçada da Avenida Nazaré, a rede no quarto de madeira pintada de azul, a chuva que sempre apertava. Eu nunca saí, ela respondeu. Na semana seguinte, André tentou consertar. Chegou em casa com flores, rosas vermelhas, compradas no semáforo, ainda com o plástico do farol.
Colocou na mesa da cozinha e disse que tinham que conversar. Eu errei, ele disse. Estava sentado na cadeira da cozinha, no mesmo lugar onde Luciana cozinhava sozinha há 5 anos. Eu devia ter falado que era você. Eu sei. Luciana olhava para ele encostada na pia, com os braços cruzados. O avental verde de Dona Socorro ainda pendurado no gancho atrás dela. André, não é sobre falar ou não falar. É sobre vergonha. Você tinha vergonha de mim. Não tinha. Tinha. Da minha comida, do meu sotaque, de Belém, de tudo que eu sou. Você me trouxe para São Paulo e tentou me apagar. 5 anos, André. Eu cozinhei frango grelhado por 5 anos porque você tinha vergonha do cheiro de tucupi. André ficou em silêncio. As flores no plástico do semáforo pareciam patéticas na mesa, ao lado das panelas de barro que tinham servido 30 pessoas na noite anterior. Eu aceito o divórcio, Luciana disse. E eu aceito a proposta do Dr. Renato. Você vai embora? Eu vou para casa. O divórcio foi rápido. André não contestou. Não tinha o que contestar. Não tinha argumento, não tinha moral, não tinha chão. A promoção a diretor nunca veio. Dr. Renato promoveu outra pessoa, uma engenheira de 31 anos, que, segundo ele, tinha a honestidade que André não demonstrou. André continuou na empresa como gerente de contratos. Mesmo cargo, mesmo salário, mesmo homem. Só que agora, quando os colegas perguntavam pela esposa, ele não tinha o que dizer. E toda segunda-feira, na sala de reuniões, a parede lembrava. Luciana voltou para Belém em dezembro. Dona Socorro estava na rodoviária, 82 anos, vestido branco, sandália de dedo, sorriso de quem sabe que a neta voltou inteira. Não perguntou sobre André, não perguntou sobre São Paulo, perguntou, trouxe meu avental? Luciana abriu a mala, tirou o avental verde, entregou. Dona Socorro segurou com as 2 mãos, levou ao nariz e cheirou. Ainda cheira a tucupi, a avó disse. Nunca lavei, vó, para não perder. O resort em Alter do Chão abriu em julho do ano seguinte. 52 quartos com vista para o rio Tapajós, piscina natural de água doce e um restaurante de 40 lugares chamado Dona Socorro, com cardápio inteiramente paraense, cuias de coco artesanais de Iquaraci e uma cozinha aberta onde os hóspedes podiam ver a chefe trabalhando. Na inauguração, Luciana fez tacacá para 120 pessoas. A cozinha do restaurante era tudo que a cozinha de Moema nunca foi. Aberta, espaçosa, com janelas que davam para o rio. 3 auxiliares de cozinha, todos paraenses, todos indicados por seu Raimundo do Mercadão, trabalhavam ao lado dela. No centro da cozinha, numa prateleira de madeira de lei, ficava a cuia de coco que Dona Socorro usava no tabuleiro da Avenida Nazaré. A mesma cuia. Luciana pediu quando saiu de Belém da primeira vez e a avó não quis dar. Agora, Dona Socorro embrulhou em papel de seda e entregou pessoalmente. Cuida dela, a avó disse. Essa cuia serviu mais de 100 mil tacacás. Dona Socorro veio de Belém para a inauguração. Primeira vez que saiu da cidade em 19 anos. O avião foi a parte mais difícil. 82 anos, nunca tinha voado. Segurou o braço da aeromoça na decolagem e disse: minha filha, eu preferia canoa. Mas quando chegou em Alter do Chão e viu o rio Tapajós pela janela do resort, parou. Ficou parada olhando a água por 5 minutos, sem falar nada. Depois disse: parece o rio de casa, só que mais bonito. Sentou na mesa número 1 com o vestido branco e a sandália de dedo e provou o tacacá da neta. Fechou os olhos, sorriu e disse, alto o suficiente para a mesa inteira ouvir: ficou bom, mas o meu é melhor. Todo mundo riu. Luciana também, porque sabia que era verdade e sabia que era exatamente por isso que o restaurante se chamava Dona Socorro. Porque a melhor cozinheira que ela conhecia não era ela. Era a mulher de vestido branco e sandália de dedo que vendia tacacá na calçada da Avenida Nazaré por R$ 2,50 a cuia.
Em 3 meses, o restaurante Dona Socorro já tinha lista de espera de 40 dias. Turistas de São Paulo, do Rio, de Brasília, até do exterior vinham comer o tacacá de Luciana. Os hóspedes do resort, que podiam jantar em qualquer restaurante de Alter do Chão, não saíam. Marcos disse a Luciana que o restaurante sozinho representava 38% do faturamento do resort inteiro. A comida está sustentando o hotel, ele disse rindo. A gente devia ter começado pela cozinha. Em novembro, a revista Viagem e Turismo escolheu o restaurante Dona Socorro como melhor experiência gastronômica da Amazônia. A matéria de 2 páginas tinha uma foto de Luciana na cozinha, de avental verde, com o rio Tapajós pela janela atrás dela. A legenda dizia: Luciana não aprendeu a cozinhar em escola, aprendeu numa calçada. Dr. Renato recortou a matéria e emoldurou no escritório da construtora. Pendurou na parede da sala de reuniões, a mesma sala onde André apresentava planilhas de orçamento toda segunda-feira de manhã. André olhava para a foto de Luciana toda semana. A mulher que ele escondeu na cozinha agora estava na parede do escritório do chefe dele. E na cozinha do restaurante Dona Socorro, pendurado num gancho ao lado do fogão industrial, o avental verde de Dona Socorro continua lá, com o bolso costurado 2 vezes, com o cheiro de tucupi que nunca saiu, com o peso de 42 anos de tabuleiro, 6 horas de fervura e uma frase que Luciana repete todo dia antes de acender o fogo. Comida feita com pressa é comida feita sem amor. Ele achou que cozinhar era castigo. Ela transformou em liberdade. Se essa história te fez sentir o cheiro de alguma coisa que você abandonou, deixa um comentário contando o que foi. Se inscreve no canal, porque todo dia tem história nova. E se você conhece alguém que precisa lembrar de onde veio, compartilha esse vídeo. Até a próxima.